gente, como é que vocês estão? Estamos muito felizes por ter você aqui conosco nesse episódio. E nossa temporada está acabando, né, Tá gente? chegando ao fim. Infelizmente, meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir Ai, ficar sem amiga. vocês, sem essa paisagem linda, porque a gente agora tá no momento do pôr do sol. Calil, consegue mostrar? Não, né? Consegue? Vocês vão ter um Gente, agora. nossa, Calil! É a primeira vez na vida que o pessoal com a Calil na câmera e Calil faz. Eu tô me sentindo encantada. Olha essa vista, como é que ela tá. A coisa mais bonita do universo, vocês viram? Pois é, nós estamos em choque, né? Quando o nosso Deus é incrível, que criou essa natureza incrível, que fez esse pôr do sol especial pra gente e pra você que tá aí assistindo. Então já pega a sua lição e já vem estudar junto conosco. Então, Melissa, você tava mostrando pro pessoal mostrar essa linda paisagem, eu tava olhando pro céu. E o nome da nossa lição é Não Perca a Esperança. Tudo E quando você conectado, a gente sabe se tá conectar. tudo É assim, ó, conectado. tudo ligadinho. É Deus que Pois. tá fazendo a obra aqui. Então, quando a gente fala Não Perca a Esperança, sabe o que eu lembro? Eu lembro da volta de Jesus. A volta de Jesus é a nossa maior esperança. Se existe uma esperança que a gente deve pregar para todas as pessoas, é de que Jesus vai voltar. E olhando para esse céu, eu imaginei a volta de Cristo Jesus um dia. A gente não sabe, mas uma coisa que eu posso dizer é que Jesus está voltando. E essa lição está falando sobre não perca a esperança. Ou seja, isso é um chamado, isso é um alerta. O que é isso? A lição está falando, ó, fique atento, não perca a esperança. Por mais que demore, tá voltando, Jesus está voltando. Se eu não me engano, Paulo vai dizer lá em uma das suas... vai dizer, não é Pedro vai dizer em uma das suas cartas, né, de que muitos dizem por aí, mas desde os tempos antigos o Senhor dizia que vai voltar, mas Pedro ele vai dizer, tenha calma porque ele vai voltar. Os sinais dos tempos estão se cumprindo. E Paulo, e Pedro, ele fez essa parte. Só que agora a lição está focando um pouquinho mais em Paulo. Porque Paulo foi um dos apóstolos que mais pregou também sobre a volta de Jesus. E a Duda vai ler um versículo que diz bastante isso. Gente, abram aí na sua Bíblia, tá em 1 Tessalonicenses 16 e 17, né? Capítulo 4. Capítulo 4, isso, 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Que maravilha, né? Esse versículo ele traz uma sensação uma paz para mim, porque quando a gente liga hoje o jornal, a gente vê tantos desastres, tantas coisas ruins acontecendo com as pessoas. São doenças, pandemias, infelizmente muitas mortes, né? E o nosso coração fica angustiado. E eu não sei vocês, mas eu anseio tanto para a volta de Jesus, porque essa esperança da volta vai ser tão boa pra gente. Mas imagine para aquelas pessoas que perderam a fé, perderam a esperança e perderam seus entes queridos. O quão incrível será um dia para essas pessoas rever as pessoas a qual elas tanto amavam. Então, falar dessa esperança, e Paulo apóstolo ele fala aqui que quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é uma grande maravilha. Essa deveria ser a notícia número 1 de todos os jornais. É verdade, o Felipe tava falando aqui em jornal, em notícia. O nosso personagem principal nessas últimas lições, ele foca nisso, que é o apóstolo Paulo. E hoje nós estamos estudando um pouco sobre não perder a esperança. E Paulo, ele começa a pregar para os gentios, né? E, gente, é muito interessante a gente pensar nisso, porque Pedro, ele foi o primeiro a pregar para os gentios, mas Paulo, ele foi o primeiro que realmente se intensificou nisso, né? Porque Pedro ficava assim um pouquinho com os gentios, um pouquinho com os judeus, mas Paulo, ele ficou firme nos gentios. Então, assim, ele só cuidava dos gentios, ele viajou para os gentios, então ele ia para Grécia, para Tessalônica, e como Duda falou, o texto de hoje fala sobre a carta que ele fez para os tessalonicenses, para o pessoal de Tessalônica. E a esperança dele era realmente ver Cristo voltar. Por isso que ele pregava para as outras cidades, para as outras nações, para que Jesus pudesse voltar o mais rápido possível. Existe uma frase que diz assim: se Paulo não existisse, talvez hoje a mensagem do evangelho não tivesse chegado até nós. Porque mais de 90% do que nós conhecemos, do que foi escrito e do que foi posto no Novo Testamento foi o que Paulo escreveu, a dedicação que Paulo tinha para ver Jesus voltar. E como o Mel falou já no início do episódio, a gente está aqui contemplando tão de perto assim a beleza e a natureza de Deus.
E eu fico muito feliz porque isso também nos traz uma esperança, né? E a gente vê que Paulo sempre fala de Jesus com muita paixão nos olhos e essa paixão nos traz realmente essa esperança. E olhando aqui para o céu, olhando para a natureza, eu fico pensando que às vezes a única coisa que nos falta mesmo para a gente ter a noção, para a gente ter essa esperança, é contemplar a beleza de Deus. É parar um momento no nosso dia, falar com Deus. É parar um momento no nosso dia, olhar para o céu, olhar para a natureza, ter um momento com Deus mesmo, para que a gente tenha essa relação em que a gente possa ver tanto a beleza dele, que as dificuldades, as coisas ruins que ficam passando pra gente no mundo não tenham tanta importância quanto contemplar a beleza de Deus. E uma coisa que também nos faz refletir aqui, quando a gente pensa, Paulo pregava para os gentios. Os gentios tinham diversas crenças, né? A gente pode ver que quando Paulo também chega lá em Atenas, ele passa também por um momento de dificuldade. O povo não gostou muito porque ele estava pregando o evangelho. E a gente sabe que Paulo, ao longo de sua jornada cristã, ele foi preso diversas vezes, ele foi perseguido, ele sofreu diversas tribulações. Então a gente imagina que pregar o evangelho para os gentios não foi algo fácil. Foi algo que custou muito esforço e muita dedicação da parte de Paulo, como um hebreu e fazendo parte do povo de Israel. Ele passou por dificuldades, estando em uma sociedade que era uma sociedade pagã, vamos dizer dessa forma. Então, essa mensagem, não perca esperança, eu acho que acompanhou Paulo durante todos esses momentos. Porque estar preso, passar por dificuldades, até os seus próprios irmãos de igreja muitas vezes não ajudarem a ele, né, ao qual ele vai dizer em algumas das suas cartas, foi um momento difícil. Então, Paulo não deveria perder as esperanças. Então, quando Deus revela a ele essas mensagens de que quando a soar da trombeta do arcanjo, Cristo vai voltar, ele acho que Paulo ele pensava assim, pô, tudo vai valer a pena. Esse meu esforço, essa minha dedicação, essa minha luta, essas minhas tribulações vai valer a pena, porque quando Cristo voltar, eu vou olhar, olha os frutos. Olha o que Deus ele fez através da minha vida, né? Não querendo trazer toda a honra e glória para Paulo, mas tipo, ele vai começar a pensar, pô, valeu a pena. Sabe aquela música do Vocal Livre? Valeu a pena. Então, a vida de Paulo também é um exemplo para a gente, que vale a pena continuar, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas perseguições. A gente sabe que, por mais que hoje a gente tenha uma liberdade religiosa aqui onde a gente mora, existe país lá fora que não tem. Existe também outros tipos de perseguição. Existe perseguição hoje digital, onde muitas pessoas são atacadas por conta de sua fé em Cristo Jesus. Então, a mensagem de não perder esperança é aquilo que vai nos fortalecer e que vai nos aproximar do Senhor. É verdade. Felipe estava falando aqui sobre arcanjo, sobre Miguel, enfim. E a nossa lição, ela fala um pouco sobre isso. E aí, na lição de terça-feira, se você quiser acompanhar, diz assim: o arcanjo quer dizer líder dos anjos. Essa expressão normalmente é usada no singular e se refere a Miguel, que é identificado na Bíblia como Jesus. Então, a gente consegue perceber que, como o Felipe falou, Jesus já estava mostrando para Paulo ali a sua segunda vinda, a vida quando ele virá. E um ponto que eu achei muito interessante também é que nós estamos estudando um pouco sobre o pessoal de Tessalônica, os moradores de Tessalônica. E como o Felipe falou, nas diferentes cidades que Paulo ia, eles tinham muitas, não é profecias, mas assim, doutrinas que eles seguiam e que não eram corretas. E uma dessas era o pessoal de Tessalônica, que achava que existia vida após a morte, né? Quando a pessoa morria, ela continuava aí vagando, ela ia para o céu ou para o inferno. Eles tinham várias dúvidas sobre isso. E Paulo, ele começa a dizer que não existe essa dúvida. E aí é por isso que a Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos vão ressuscitar primeiro, mostrando que assim, quando uma pessoa morre, se você tem uma dúvida já explicando, a pessoa não vai pro céu, nem pro inferno, nem fica vagando por aí como muitos acreditam. A pessoa só fica no pó da terra. E aí, quando Jesus voltar, se ela tiver morrido em Cristo, ela vai ressuscitar e vai encontrar com ele nas mansões celestiais. Tratando um pouco também de missão, de levar a esperança para as pessoas, Mel também pode falar bastante sobre isso. Felipe também pode falar. Esse ano passado, eu passei por uma experiência em que eu fui chamada para fazer missão. E foi uma experiência, assim, que eu acredito de verdade que foi renovadora na minha vida. Porque
às vezes a gente não percebe, mas muitas pessoas precisam receber uma mensagem de esperança. Muitas pessoas precisam receber uma mensagem de que Cristo vai voltar, de que Cristo, mais do que isso até, de que Cristo está com elas. E eu acredito que poder levar isso para as pessoas de perto, poder ter esse contato com pessoas que eu vi realmente no fundo dos olhos delas e poder falar isso, de que Cristo está voltando, de que Cristo está com ela, ver pessoas se emocionando também ao receber essa mensagem, que muitas vezes a gente pensa que falar isso na nossa escola, falar isso com os nossos amigos ou até com desconhecidos não é tão importante, mas poder ver o resultado disso, pra mim, foi uma coisa muito especial. Eu também queria que Mel depois falasse um pouquinho sobre isso, sobre a experiência dela, que eu acredito que todo mundo já acompanha, né? Porque também acredito que todo mundo segue a Diva aqui nas redes sociais. Então, eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que foi uma coisa renovadora a gente poder ter contato direto assim com as pessoas e passar essa mensagem de esperança. Duda puxou meu gancho, aí agora eu vou ter que falar, né, gente? Duda fez missão no Morro São Paulo, não foi, amiga? Foi? Guaibim, que é tipo perto de Morro, aí depois a gente foi pra Morro, nos dois lugares. Uma diva, tá? Eu fiz missão no Chile e assim, é muito do que Duda falou, sabe? A gente entra achando que a gente vai ser transformado, mas assim, a gente sai sabendo que a gente é transformado mesmo, sabe? A gente consegue ver uma diferença do que existia depois da missão. Existe uma Melissa antes da missão e uma Melissa depois da missão no Chile. E pra mim foi uma experiência assim singular, porque você consegue ver o cuidado de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus para as outras pessoas. E às vezes a gente acha, como o Duda falou, que as pessoas já conhecem sobre Jesus e que nosso papel é só assim reforçar. Só que quando eu fui pro Chile, eu fiz missão em Santiago e nós ficamos num lugar onde existia vários refugiados do Haiti. E quando eu comecei a falar com eles sobre Jesus, muitas pessoas nem conheciam quem era Jesus. Muitas pessoas nem sabiam que era ele. Crianças nunca nem tinham ouvido escutar a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho ou Davi derrotando Golias. Então, assim, existe sim uma gama de pessoas que ainda não conhecem Jesus. E é por isso que a nossa lição, ela traz uma frase que ela é muito importante, que diz assim: não devemos simplesmente nos acostumar com a mensagem da volta de Jesus. É preciso vivê-la. Então, assim, do que adianta eu dizer, Jesus vai voltar se eu não viver essa mensagem, se eu não compartilhar essa mensagem, se eu não anunciar aos outros essa mensagem? Paulo, ele tinha esse ardor no coração de querer anunciar, de querer falar, de querer evangelizar. E o que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo para que essa volta de Jesus venha, para que nós possamos adiantar a volta de Jesus, para que esse mundo de pecado possa acabar? Sabe? A gente tá vendo aqui esse pôr do sol muito bonito, onde nós estamos gravando esse Manaratim de férias é muito bonito. Mas imagina no céu, se aqui na terra já é cheio de pecado, imagina quando Jesus voltar, que a nova terra vai ser, que a terra vai ser renovada, que nós vamos estar com o Senhor. Então é algo que a gente tem que pensar mesmo. Nós devemos nos esquecer da nossa vida aqui, nos desprender das coisas que nós nos temos apegados na nossa terra, na terra em que vivemos. Nos desprender dos nossos pecados e realmente nos voltarmos para Cristo, para vivermos uma vida singular com Ele. E é isso que é ser cristão, né? Ser cristão é viver essa mensagem dia após dia, proclamando que Cristo vai voltar. Como a Melissa ela citou aqui, né? Não adianta somente, Jesus vai voltar, eu preciso viver. E é no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida que a gente proclama para as pessoas que Jesus vai voltar. E vocês contaram essas lindas experiências, né? Vocês viveram essas mensagens e ainda continuam vivendo, né? Amém. Então, você que está assistindo de casa, que nós possamos aprender juntos de que a mensagem do Evangelho precisa ser vivida e que nós possamos cada dia nos firmarmos na nossa escolha de pregarmos constantemente de que Cristo vai voltar. Eu acho que a nossa lição já está finalizando, né? É verdade, acho que o tempo já cedeu, né? A gente passa um pouquinho mais, não tem problema. Sabe por quê, Melissa? Semana que vem vai ter mais. É verdade. Semana que vem tem mais, então esperamos vocês. Mas, antes de encerrarmos esse Manacast, eu vou pedir pra nossa amiga Duda fazer uma oração pra gente. Pensei que ele ia falar nosso amigo Felipe naquela Duda. Mas vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, eu te agradeço também por esse pôr do sol maravilhoso, por essa vista que a gente está tendo, por nós podermos todos os dias contemplar a sua beleza e a beleza da natureza. Eu peço que a gente que o Senhor coloque na gente um olhar mais sensível, que a gente possa olhar para as coisas não com um olhar
humano, não com olhar terreno, mas com olhar divino. Eu peço que o Senhor coloque nos nossos corações sensibilidade, para que a gente possa ser tocado pela sua palavra, em que a gente possa transmitir, levar a mensagem de esperança para outras pessoas, e que a gente possa ter sempre também no nosso coração essa mensagem de que o Senhor vai voltar, de que o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente nos nossos corações. Abençoa cada família aqui representada, as pessoas que estão nos assistindo também. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não fique triste, como eu disse a você, semana que vem já tem um novo episódio. E eu queria fazer um convite a você a se inscrever aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais, o L Betinho lá no Instagram. Tchau, tchau, pessoal. Encontro Tchau, vocês gente. no próximo episódio. Tchau, tchau.